O tema desta palestra, conversa, diálogo, seja o que quisermos chamar, é basicamente 5 princípios para falar de alta performance. A razão de eu ter chegado atrasado tem a ver com basicamente a minha mulher está grávida. Tivemos, e por acaso, demorou 10 anos, nós tivemos muitos tratamentos, fizemos tratamentos, alguns, treinámos muito também. Alguns dos tratamentos deram-me um andar diferente na altura, o que não é propriamente bom. Mas houve uma coisa que fez a diferença, que foi uma frase. Eu treinei com o Sensei Kimura, não sei se alguns de vocês conhecem, o Sensei Shigeru Kimura. Também treinaste? Tu treinaste com o Marcelo, exatamente, Chito Rio, exatamente, do Elmano, é verdade, eu esqueci-me sempre disso. E uma coisa que ele me dizia, porque eu fui ao Shidashi dele durante mais ou menos uns 100 dias, e ele uma coisa que me estava sempre a dizer é quitting is not an option, desistir nunca é uma opção. E as coisas que a gente aprende no Karatê, como... Já agora, eu ia perguntar mais à frente. Alguém fora do Karatê que esteja aqui ou não? De vez em quando há sempre alguém, não? Alguém está fora do Karatê? Alguém pratica outra... É só Karatê, ok. Pronto, e uma das coisas que tal como estava a dizer, o Sensei Kimura me dizia era quitting is not an option, e então eu utilizo um bocado esse lema na minha vida, principalmente na minha vida de empreendedor. E então, eu dizia para a minha mulher, quitting is not an option. Portanto, vamos a isto, enquanto o corpo durar, a gente vai continuar. E realmente foi isso que fez um bocado a diferença. E quando é que foi? Foi em outubro, portanto ela está a entrar no 9º mês, portanto está a entrar no mês, ou seja, tudo o que seja assim, era isso que eu ia dizer, ainda por cima são gêmeos. E ainda por cima é um casal, portanto, como as pessoas dizem normalmente, ok, está feito, está resolvido, estou despachado. É sempre o termo que utilizo. Aliás, é engraçado, cada vez que eu apresento isso, eu digo, está grávida, as pessoas dizem, ei, parabéns. Eu digo, gêmeos, as pessoas, ei, parabéns. E é um casal, ei, portanto, sobem em 3 níveis. O Kimê sobe em 3 níveis, o que é espetacular. Bom, mas para dizer também que vai ser difícil estar cá até ao final do dia, é um desrespeito, mas vocês compreendem. Porque agora, qualquer hora que eu esteja fora de casa, é um risco, porque a qualquer altura a coisa pode acontecer. Bom, então vamos falar um bocadinho de 5 princípios para a alta performance, que eu costumo dizer que é estar em alta performance é ser imparável. E algumas das coisas que eu vou falar aqui, vocês vão dizer, isto é básico, ok? Mas às vezes o que é básico, e como todos nós fazemos Karatê, nós sabemos que os fundamentos, o Kion é a base de tudo, não é? E, portanto, às vezes a base nós não nos apercebemos e eu costumo dizer que nós estamos a um insight de termos uma coisa nova e, se calhar, de algo instalar na nossa cabeça e dizer, se calhar eu posso fazer isto, ok? Bom, e a minha ideia, como é óbvio, aqui não é ensinar nada, aliás, há pessoas com muito mais anos que eu, mas é partilhar um pouco a experiência. Eu tive uma experiência, não só em Portugal, mas eu viajo mais ou menos 6 meses ao ano. Este ano não foi tanto, pela razão que vocês já sabem, mas uma das coisas que eu costumo dizer é que uma mente expandida nunca mais volta ao tamanho original. Isto é uma frase do Albert Einstein e que realmente é mesmo assim. Cada vez que nós temos contacto com mais pessoas e principalmente no mundo inteiro, nós começamos a ter ideias diferentes. E aquilo que eu vos posso dizer é que, sei lá, nos últimos 6 meses eu estive no Japão, na China, em Hong Kong, nos Estados Unidos, no Brasil, em África, em Inglaterra, em Espanha, e está-me a faltar mais um país. E a verdade é que, eu não estou a dizer isto para me gabar, mas estou a dizer isto para dizer que esse contacto faz um diferencial, sem dúvida alguma. E, no fundo, rapidamente, quem é que sou eu? Se calhar alguns de vocês não conhecem. Eu, basicamente, comecei a treinar judo, depois comecei a treinar Karatê quando tinha judo com 9 anos, Karatê com 12 anos. Comecei com o Pedro Choi, acho que toda a gente conhece. Penso eu, e depois fiz competição durante vários anos, treinei com o nosso
Sensei Shigeru Kimura, que infelizmente faleceu por coisas do destino com um ataque cardíaco aos 55 anos, se não estou em erro, 54. Fiz muita competição internacional, nacionais e alguns títulos mundiais também. Enfim, e está ali, há bocado estavam a falar do Sensei Marcelo Azevedo, está ali o nosso Sensei Marcelo Azevedo. Nós, quando fomos a primeira vez campeões do mundo de Karatê Kokai na África do Sul, então foi uma coisa que fez a diferença. Depois disso, participei em Kendo, fui um dos fundadores da Federação Portuguesa de Kendo, treinei com o Jorge Tobar, com o falecido também mestre Jorge Tobar, que nós fazíamos uma coisa, vocês não conseguem ver ali, mas fazíamos uma coisa chamada Kendo Balão. Punhamos um balão em cima exatamente, do man, e depois andávamos ali a dar cabo do balão, que era muito giro, Enfim, depois temos ali algumas pessoas, o Fragas, enfim, o Paulo Araújo da Chessi, enfim. E eu, tal igual como o António estava a dizer, na minha vida profissional trabalho muito na área do marketing, principalmente no marketing mais online, ajudo empreendedores offline a alavancar os seus negócios. Nós, semanalmente, atingimos entre 200 a 300 mil pessoas semanalmente, aliás, e uma das áreas que eu trabalho muito é a alta performance. E nesse meio da alta performance, já trabalhei com alguns atletas olímpicos, e, portanto, há características que são muito próprias para as pessoas atingirem. E existe uma linha, como os americanos costumam dizer, uma through line, onde nós sabemos que se as pessoas tocam aqueles 5 princípios, é muito difícil não terem resultados e não atingir um outro nível. Então estava a dizer que eu desde há mais ou menos 15 anos que estudo este tema. Já agora aconselho um livro chamado High Performance Habits, de um senhor chamado Brandon Bouchard, okay? Que ele é um amigo meu, que é muito forte, ele estuda alta performance com grande intensidade, aliás é o trabalho da vida dele. E depois algumas pessoas também influenciaram nesta área, não sei se alguém conhece também Tony Robbins, que tem uma pessoa que trabalha muito na alta performance, ele trabalha com Serena Williams, André Agassi, trabalhou com esses nomes todos, enfim, são as coisas. Eu já percebi quem é que está aqui. Uma das coisas que eu ia pedir, como é óbvio, estejam open mind, mente aberta para ouvir algumas coisas, e também nós somos karatecas e, portanto, o Kiai faz parte da nossa vida, não é? E uma das coisas que eu costumo fazer sempre nas palestras, aqui é mais fácil, digamos que vocês já estão dentro da onda, mas uma das coisas que eu costumo fazer muito lá fora é nós costumamos fazer Kiai dentro da própria palestra, ok? Portanto, eu se calhar ia-vos convidar só levantarem-se, ok? Levantarem-se e fazerem um Kiai em conjunto para trazermos aqui um bocado de energia. Para trazermos aqui um bocado de energia aqui à nossa sala, não é? A gente pode começar com um nível médio-alto, como é óbvio, não é? Ok? Pode ser? Então vamos lá. Inspira. Mais um. Inspira. Obrigado pela vossa participação. Assim estou com mais energia, o que é bom. Ok, obrigado. Bom, nós sabemos que em Portugal há uma pessoa que facilmente, quando nós falamos em alta competição, em alta performance, dificilmente este nome não vem à cabeça, ok? Que é que o nosso amigo Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é sem dúvida alguma, gosto dele, não se gosta dele, mas é sem dúvida alguma um caso de estudo alucinante do ponto de vista da alta performance. Mesmo quando se compara com o eterno Messi, não é? Sempre cá com esta comparação, não é a mesma coisa, do ponto de vista de rendimento. Um tem um dom, o outro tem o trabalho. E uma das características que nós vemos é principalmente a capacidade que ele tem de se ultrapassar e nos momentos decisivos aparecer. E isso não acontece por acaso. Aliás, vocês veem um conjunto, eu até divergi mesmo para uma outra área que não Karatê, só para abrirmos aqui um bocadinho a nossa perspectiva. E uma das coisas que nós percebemos é, por exemplo, jogadores como Nani, Ricardo Quaresma, etc., que tinham mesmo, se calhar até em alguns casos, tinham até um dom maior e que não tiveram o mesmo percurso. Okay? E que não tiveram o mesmo percurso. Depois temos outros casos, e agora sim, na nossa área, como o Douglas Bros, que eu dou-me bem com ele. Ele é um atleta de excelência, sem dúvida alguma.
do ponto de vista competitivo, ele provavelmente neste momento deve estar ali no top 1, top 2, top 3, juntamente aqui com o Rafael HF. E aliás o HF, há uns que consideram ser o melhor competidor da história, outros não, enfim, seja o que for. De qualquer forma, eu não estou focado na competição, eu estou focado no facto deles produzirem um nível alto de performance. E quando eu falo de performance, falo só do ponto de vista do atleta, falo do ponto de vista saudável, do treino, seja do que for, ok? Mas, para mim, ser imparável, que é o significado de alta performance, ok? Cada pessoa pode ter a sua própria definição. Pode ser o facto de, seja de que medida vocês utilizarem, pode ser uma medida competitiva, pode ser uma medida de... aliás, eu quando costumo fazer, às vezes estamos a falar de empreendedorismo, eu costumo perguntar às pessoas dizem, nós queremos ter mais sucesso. E eu pergunto, ok, e o que é isso para ti? O que é que significa ter mais sucesso? Qual é a definição? Okay? Quando é que tu sabes que te existe realmente sucesso? Muitas vezes as pessoas não sabem. Isto é mesmo muito curioso, mas muitas vezes as pessoas não sabem. E é uma das coisas que eu vou falar hoje. Existem estes 5 princípios que eu digo para ser imparável, que são os 5 princípios de base para atingir alta performance. E o primeiro, sem dúvida alguma, que é energia. Que é o nosso famoso Ki, que é fundamental. Depois existem mais 4 que iremos falar sobre ele. E para este Ki, há um ponto de base, que é o tal da, ok, isso é óbvio, sem dúvida alguma, que é a nossa nutrição. A nossa nutrição tem um impacto, nós já sabemos, aliás, cada vez mais os casos de cancro aparecem de forma bastante intensa devido aos elevados níveis de açúcar, enfim, várias coisas que eu não sou especialista em nutrição, mas o pouco conhecimento que tenho nessa área diz muito disto. E sem dúvida alguma que os atletas e as pessoas que querem mesmo atingir alta performance, querem estar sempre em uma grande performance, a nutrição sem dúvida alguma que é uma das bases. Okay? É uma das bases. Eu costumo dizer que há uma regra muito simples, que é o prato tem que ser colorido. Tão simples quanto isso. Se tiver muito castanho e preto, alguma coisa está mal. E como é óbvio, também mais uma vez é daquelas coisas que parecem ser básicas, mas tem a ver com o dormir. Okay? Tem a ver com o dormir, com o sono. Okay? E hoje em dia, nós vivemos num tempo absolutamente fantástico, que não tínhamos quando muitos de nós começámos a fazer competição, em que não havia tatamis, não era? Fazia-se os tatamis 10 minutos antes da competição começar, abandonava-se lá por aquelas fitas amarelas, okay? E não havia os meios que hoje temos, em que facilmente estamos com um telemóvel, gravamos o combate, mostramos a seguir, podemos fazer logo o estudo do adversário se for necessário. Okay? Nada disso havia. E mais ainda, nada havia coisas como o relógio em que nós dormimos e aquele analisa o sono e nós sabemos como é que o sono está. Okay? Se acordámos muito, se acordámos pouco, tudo isto não era possível há uns anos atrás. Mas, independentemente de todos esses gadgets, okay, dormir sempre foi uma base. E, aliás, existe, não se consegue ler a muito bem, que é um grande índice de atividade exige um grande índice de descanso. Mesmo muito. Okay? Há pessoas que têm o hábito de cortar no descanso e muitas vezes as lesões aparecem. Aliás, eu próprio tive uma ruptura de tendão de Aquiles, que é uma lesão que eu não aconselho a ninguém. Levou-me um ano a recuperar, deram-me como incapacidade para o karatê e eu disse ao médico, se calhar preciso ir ver outro médico, okay? Porque se calhar estou com o médico errado. Tive que percorrer, acho que 4 médicos, até o 4º médico me dizer, ok, não pode treinar. Pronto, e então eu disse, ok, este é o correto. Mas sem dúvida alguma que grande atividade exige mesmo grande atividade, e nós temos de ter esse cuidado, principalmente em relação aos nossos alunos, porque há alunos que de repente entusiasmam, okay? E esquecem-se deste parâmetro que é tão importante. Eu lembro que quando eu estava com o Sensei Kimura, nós treinávamos mais ou menos 7, 8 horas e sempre chegava depois da refeição, ele dizia sempre nap, Ricardo, nap. E então ele próprio já tinha essa ideia e eu na altura não tinha ideia nenhuma, eu queria era treinar, mas há realmente este ponto que é fundamental. E portanto aparecem as lesões mais graves aí. E depois, existem padrões. O comportamento humano tem padrões. E, portanto, existem sempre formas também de alturas. Quais são as melhores alturas para nós termos uma melhor performance? Quer seja do ponto de vista de trabalho, quer seja do ponto de vista de mais dos atletas. Os atletas
os atletas têm alturas em que performam melhor. Se calhar há uns que combatem melhor da parte da manhã, outros combatem melhor da parte da tarde, outros combatem... Mas existem estes comportamentos e é importante nós percebermos qual é que é o padrão de cada pessoa, qual é que é o padrão e o elemento de cada atleta. E isso é algo que tem que ser, esta palavra não existe em português, mas é algo que tem que ser customizado, ou seja, tem que ser personalizado a cada pessoa. Cada pessoa tem um determinado nível, tem um determinado dia da semana que funciona melhor, tem uma determinada hora que funciona melhor e nós temos que ter isso, na nossa mente. E para além disso, para além da altura em que nós temos este tipo de performance, também existe a forma de ganhar energia. Há pessoas que ganham mais energia ouvindo música, há pessoas que ganham mais energia estando a descansar, se calhar sentados, há pessoas que ganham... Existem várias formas de... Mais uma vez, nós, muitas vezes, acontecia muito no passado, quando eu vi pessoas ensinar, e eu próprio também ensinava, em que no fundo ensinava-se muito igual para todos, embora tudo bem, a gente podia personalizar com algumas, havia sempre digamos que uma linha, havia uma linha. E hoje em dia está cada vez mais que estudado, que a linha é difícil, porque nós, pessoalmente, quando estamos a falar eu estou a falar de alta performance, não estou a falar de coisas médias, nem estou a falar de manutenção do corpo, não, estou a falar de atingir aquela diferencial, ok? E isso tem a ver com a forma como cada indivíduo trabalha o seu corpo, a sua energia, e percebe exatamente como é que ele funciona, conhece exatamente como é que ele realmente funciona, como é que ele ganha a melhor energia possível. E depois, como é óbvio, toda a parte do treino físico, da energia, hoje em dia existem variações como se não houvesse um amanhã. Aliás, se nós formos a um ginásio, vemos até os body combats, os warrior combats, o Taibo, enfim, é uma variação incrível de treino, crossfit, pilates, enfim, há uma variação enorme. E cada vez mais, os atletas têm necessidade também dessa diversificação, para que eles não fiquem aborrecidos, para que eles tenham um divertimento também para treinar o seu físico e sair um bocadinho, às vezes, fora do âmbito do dojo. E isso é uma das coisas que, sem perder, como é óbvio, toda a parte que eu acredito, e que há bocado o Armando estava a dizer, que eu acredito muito, na parte filosófica, na parte de base, que é diferencial entre uma arte marcial e um desporto, sem perder isso, mas sem dúvida alguma que é um dos elementos fundamentais para que nós tenhamos o princípio de energia alto. E depois, o segundo princípio tem a ver com mindset, ou mentalidade. Okay? E a mentalidade aqui, há uma das coisas que não se fala muito, principalmente nas artes marciais, às vezes não se fala muito, que é no medo. Okay? No medo. Eu nunca conheci um competidor que fosse para o tatame que não tivesse medo, ou então era ignorante. É uma das duas hipóteses, ou era ignorante ou tinha medo. E, portanto, o medo é uma das coisas que faz realmente parte do atleta. E muitos de nós, às vezes como instrutores, como treinadores, como mestres, como quiserem chamar a pessoa que está à frente do dojo, muitas vezes não reconhecemos este medo, ou não o trabalhamos da forma mais eficaz. Porque o medo, sobretudo, é preciso reconhecê-lo. E isto eu trabalhei com alguns atletas olímpicos e é a mesma coisa, ok? Então, quando estão ali entre poder ganhar uma medalha ou não poder ganhar uma medalha, a pressão psicológica é enorme, ok? E há bocado estava a falar do Cristiano Ronaldo, ele tem uma pressão psicológica enorme, ok? Eu tenho algum contacto com ele por intermédio de uma outra pessoa e a pressão é enorme mesmo, é mesmo enorme. Ou seja, todos os dias ele tem que provar que é bom, okay? Independentemente dos resultados e todos os recordes que tem. E, portanto, não é fácil estar naquela cabeça, não é fácil. E por isso o medo faz lá parte. Agora, depois depende se nós conseguimos, além de reconhecer o medo, se conseguimos adorá-lo e depois canalizá-lo. E estes são dois pontos que são fundamentais. Nós conseguimos trabalhar num atleta para conseguir realmente atingir uma alta performance. É a capacidade que ele tem de transformar esse medo e usá-lo como fuel
para competir, para combater, para que seja o que for. E, portanto, para isto, e para ele ter uma mentalidade e um mindset mais forte, sendo alguma que ele precisa de objetivos. Aliás, todos nós precisamos de objetivos. Se nós não tivermos objetivos, somos como um barco sem rumo. Okay? E claro que alguns objetivos, há aqui digamos que uma framework que às vezes nós fazemos em relação aos objetivos. Que a primeira coisa é, sem dúvida, como temos de ter o sonho. Okay? Que é o quê? Okay? O que é que gostávamos de fazer, o desejo. E isso é um sonho. Okay? Eu gostava de ser campeão do mundo, ou seja o que for. Okay? É o sonho. Okay? Mas depois falta a parte, a visão, que é onde. Okay? Onde? Depois o terceiro passo é o objetivo, que é quando. Okay? Quando? Porque um sonho só se torna objetivo quando existe uma data. Okay? Eu às vezes ouço pessoas dizer, eu quero ser campeão do mundo. Está bem, quando é que queres ser campeão do mundo? Daqui a 5 anos? Daqui a 3? Daqui a 2? Tens que pôr uma data. Okay? Tens que pôr uma data. Mas nós queremos... Está bem, mas tem que ser uma data. Se não tiver uma data, o cérebro humano não funciona. Okay? O cérebro humano precisa de uma data. Porque a partir do momento que tem uma data, ele próprio começa a trabalhar. Okay? E para além disso, depois precisa saber como. Okay? Que é o respectivo plano. Ele precisa saber como. Como é que eu vou lá chegar? Ok? E tudo isto faz muito sentido. Okay? Tudo isto faz muito sentido. Mas não é suficiente. Porque é preciso ter uma sintonia entre, neste caso, o atleta, o dojo e o instrutor. É preciso que haja uma sintonia de partilha de objetivos e de saber exatamente o que é que cada um quer, porque às vezes o que cada um quer não está ligado, e isto é como se fosse um puzzle, ok? E por outro lado, para que o objetivo, para que esse objetivo realmente faça sentido, já agora, quem é que daqui marca objetivos dentro no final do ano? Final do ano para o ano seguinte. Okay? Quem é que marca objetivos? Já agora, só por braço no ar. Ok. Portanto, estamos a falar em 20% da sala. Okay? 20% da sala. O que é pouco. Eu, por mim, tinha que ser 100%. E, portanto, e muitas vezes, quem tem aqui os objetivos que marca e depois não atinge? Também deverá ser os 100%. Ok. E isso tem uma razão. Isso tem uma razão. A primeira razão é que não basta marcar e planear. Okay? Não basta. Não basta marcar, planear, pôr datas e pôr planos, etc. Não basta. Okay? Não é suficiente. Não é suficiente para a pessoa ficar agarrada. Okay? Porquê? Porque a pessoa precisa saber porquê. Ela precisa saber porquê. Porquê é que eu tenho que atingir? Okay? E o porquê não pode ser lógico. Okay? Porquê não pode ser lógico. Aliás, nós costumamos dizer no marketing, que as pessoas compram por emoção e justificam por razão. Okay? Se alguém aqui está na área de vendas, ou seja o que for, ou tem empresa, fixe esta frase. As pessoas compram por emoção e depois justificam por razão. Okay? Sempre. Okay? E quando nós estamos a marcar objetivos, existe exatamente a mesma coisa. A pessoa tem que saber porquê. Porquê é que eu quero ser campeão do mundo, ou porquê é que eu quero estar no top 3, ou porquê. E depois precisa de viver aquilo. Okay? Mesmo. Precisa de viver como se já tivesse atingido. Aliás, todos nós sabemos e todos nós falamos disto, sobre a meditação, sobre a visualização, etc. E isto cada vez mais coisas que sei lá, nós há 30, 40 anos falamos disto, era para o resto do mundo. Hoje em dia existem muitos estudos. Ainda há pouco tempo eu estive nos Estados Unidos a falar com um cientista que esteve a fazer um estudo sobre meditação e visualização, um estudo muito intenso, com 1.200 pessoas, etc. E ele tinha uma taxa de sucesso enorme, de 80% nas pessoas que faziam os seus objetivos e que visualizavam os seus objetivos e que meditavam os seus objetivos de forma a que sentissem exatamente já atingi-los. E isso fazia toda a diferença na forma como eles marcavam esses objetivos. Ou seja, ele pôs um segmento só a fazer a primeira parte, okay, em que eles marcavam, punham data, etc. Faziam no fundo aquilo que nós chamamos de SMART goals. Okay? Marcavam tudo, faziam um plano todo. E havia outro que, para além disso, punham a parte emocional. Visualizavam o que é que estava a acontecer, iam muito fundo, porque é que queriam atingir aquilo, qual era a razão, okay? Qual era a mesma razão, porque as pessoas normalmente dizem, eu quero ser campeão do mundo. Porquê? Porquê queres ser campeão do mundo? E a pessoa fica um bocado baralhada, okay? Já não sabe muito bem, mas porquê? Porque quero ser um exemplo, ok? Porquê queres ser um exemplo?
porque eu quero que os meus pais tenham orgulho em mim. De repente aquela coisa começa a afundar cada vez mais. Nós fazemos 5 perguntas. Existe uma técnica de... Eu não sou coach, mas existe uma técnica de coaching que é fazer 5 porquês. Okay? E ao quinto porquê normalmente é uma coisa muito funda. Tem a ver com algo muito dentro, muito lá dentro. Ou que vem da infância, ou que vem dos pais, ou que vem de alguma coisa, mas tem que haver alguma coisa muito lá dentro. E é isso que vai mexê-lo. É isso que vai mexê-lo nos objetivos dele. Portanto, isso é fundamental, o perceber. E depois, como é óbvio, no meio disto tudo, existem 3 tipos de desafios que o atleta e todos nós muitas vezes enfrentamos. São desafios internos, são desafios externos e são desafios filosóficos. E os desafios internos, basicamente, é isso mesmo. Será que consigo? Será que eu vou entrar lá e vou conseguir fazer o que eu quero? Será que... mas eu vou ter medo? Será? Todo aquele jogo interno e daquela história que está a passar-se na cabeça. Okay? E que é importante nós chegarmos ao atleta e reconhecermos isso e sabemos, ok, não te preocupes, eu sei o que é que está a passar. Okay? Eu também já lá estive. Depois há o desafio externo, que é, eu quero que o meu mestre tenha orgulho de mim, ou quero que a minha associação tenha orgulho de mim, ou que os meus amigos olhem para mim da forma correta, ou que da forma admirável, ou seja o que for. Toda essa história que anda do ponto de vista do externo dele. Depois temos então o desafio filosófico, que pode ser, será que aquilo que eu estou a fazer do ponto de vista da arte é boa ou não? Será que todas as ações que eu faço estão bem? Será que não? Pronto, há também esse jogo filosófico na cabeça. E que são desafios que, naturalmente, se nós conseguimos reconhecê-los, se nós conseguimos apercebê-los, mais facilmente conseguimos lidar com eles. E claro que no meio destes desafios todos, no meio destas histórias do mindset que vai passando na nossa cabeça, nós temos comportamentos no limite. Temos comportamentos no limite. Aliás, existe eu convido-vos a fazer, existe um teste chamado DISC Profile. D de dado e SC, de cão. DISC Profile. Que se vocês forem à net e pesquisarem por DISC, vocês encontram formas de fazer isso. E no DISC Profile nós vemos como é que é o comportamento da pessoa de forma natural e como é que é o comportamento da pessoa em stress. Okay? E muitas vezes, aliás, a maior parte das vezes, são comportamentos completamente diferentes. Okay? Aliás, todos nós, certeza absoluta, já tivemos ou temos alunos que no dojo são espetaculares e fazem tudo e mais uma coisa, e quando entram no tatame, aquilo parece que nada acontece. Okay? Nada acontece. Tem a ver com o facto da pessoa, como é que a pessoa trabalha no comportamento no limite. Okay? E mais uma vez, se nós conseguimos reconhecê-lo, se conseguimos identificá-lo, torna-se mais fácil geri-lo. E, portanto, este é um dos pontos que é chave. E ainda nesta questão do mindset, e que muitas vezes as pessoas a forma como lidam com a derrota, okay? Com a tal derrota, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Por causa, há bocado, quando o Norman estava a falar dos miúdos, principalmente quando os miúdos começam a competir, há ali realmente uma gestão de forma como eles com a derrota que é importante. No entanto, há um senhor que eu nunca consigo dizer o nome, que é o Josh Watson. Ele tem um livro chamado The Art of Learning, okay? Que eu aconselho a vocês a lerem. Chama-se The Art of Learning. E ele basicamente, ele teve a estudar jogadores de xadrez e muitas pessoas que têm níveis muito altos. E um dos padrões que acontece muito é que as pessoas investem em derrota. Okay? E eu, por acaso, só quando comecei a ler este livro é que percebi uma coisa que eu vi em 1993, num campeonato do mundo, em que um amigo meu foi para um escalão maior. E na altura aquilo fez-me confusão. Ele era menos de 70 quilos e ele foi para o menos 80. Fez-me confusão. Era o Alex Costa Couto, já agora. E aquilo fez-me confusão. Porque é que o Alex foi para menos 80 quilos quando ele é de menos 70, e ainda bem que foi, porque assim eu fui no menos 70 e fui campeão. Mas ele foi para menos 80 lá combater. E eu só, anos mais tarde é que percebi. Ele estava a investir na derrota dele. Okay? Ele estava a investir na derrota dele. Ele queria ser derrotado, que era para aprender o máximo possível.
Ora, isto é uma forma de olhar para as coisas completamente diferente. Em vez de nós vemos atletas, e isso não tem nada de mal, mas vemos atletas que preocupam-se muito com o peso e que estão ali no limite do peso e querem sempre estar no peso abaixo, certo? Isso tem a ver com a forma como nós pensamos, tem a ver com a forma como este mindset. E, portanto, se o atleta conseguir perceber que tem que investir na derrota e se olhar dessa forma diferente, que é aquilo que nós chamamos de reframing, a forma dele treinar, a forma dele competir, a forma dele combater é completamente diferente. E, portanto, há uma frase que eu gosto muito, que é ou ganhas ou aprendes. Okay? Eu aprendi esta frase com uma amiga minha chamada Susan Gareth. Ela diz, you either win or learn. A Susan Gareth, ela foi 17 vezes campeã do mundo de Dog Agility. Dog Agility sabe aquelas competições de cães que entram por uns funis e fazem assim umas coisinhas da agilidade do cão? Pronto, é exatamente isso. E ela tem 57 anos, salvo erro. Ela compete com os de 25 anos a correr e ela continua a ser campeã do mundo, o que é uma coisa fantástico. E tem a ver muito com esta capacidade, ou seja, ela vai a competições de propósito para também perder, para perceber, okay? Filma tudo, etc., faz a análise daquilo e ela está sempre a dizer isto, está sempre a dizer, eu ou ganho ou aprendo, ou ganho ou aprendo. E, portanto, é uma forma diferente de olhar para as coisas. O outro princípio, portanto, temos energia, temos mindset. O terceiro é, como é óbvio, estratégia. Okay? Estratégia, nós precisamos dela, porque podemos ter toda a energia do mundo, podemos ter um mindset absolutamente fabuloso, mas se a estratégia está completamente errada, nada funciona. Okay? E em termos de estrategas, eu não sei se conhecem este senhor, acho que sim. Aqui o nosso Sensei António Oliva, ele sem dúvida que é um estratega. Okay? Ele, se vocês já tiveram a oportunidade de estar com ele em algum estágio, ele tem até como é que se chama, um póster com tudo bem definido dos competidores e das distâncias e tudo e mais uma coisa. Ele estudou muito a fundo aquilo. Aliás, ele tem um livro que eu esqueço-me sempre também do nome, não sei se alguém sabe o nome do livro, não sei se é O Grande Guerreiro, acho que é O Grande Guerreiro, se não estou em erro, que é assim uma bíblia autêntica e que tem coisas muito, muito interessantes. E ele realmente, do ponto de vista de estratega, ele está sempre a olhar para todos esses pontos. Mas uma das coisas que eu costumo dizer é, se nós tivéssemos, e mais uma vez vou citar um outro livro chamado One Thing, e esse livro do One Thing diz, se tivesse apenas uma só coisa, uma única só coisa para poderes dominar, o que é que dominavas? Okay? O que é que dominavas? E já agora gostava de fazer este exercício muito rápido aqui. Okay? Se vocês tivessem um único aspecto de estratégia de combate que gostariam de dominar, okay? Isto pode ser ponto de discórdia, como é óbvio, okay? Mas qual seria o aspecto de estratégia que vocês diziam, ok, se dominares isto, podes vencer? O que é que me diziam? Antecipação? Okay. Conhecer o adversário? Velocidade? Ok. O David disse-me o que eu digo. Que é a distância. Para mim é a arte suprema, é a arma suprema. Ou seja, eu posso fazer mal um Gyakuzuki, um Maier, seja o que for, mas se eu dominar sempre a distância, mais uma vez, isto é passível de ser discutível, ok? Mas para mim, sem dúvida alguma, que é a distância. Foi sempre aquilo que eu investi. Eu, como competidor, não era uma coisa absolutamente fantástica do ponto de vista de pontapés, como o Nuno Dias e como o Nuno Moreira, etc., e outros competidores. Mas a distância sempre foi daquelas coisas que eu dominei muito. E sem dúvida alguma que a distância é daquelas coisas que, por exemplo, eu não sei se aqui alguém fez Kendo, mas Kendo, eles baseiam-se muito na distância. Ou seja, é a capacidade de, um faz um man e passa a 2 milímetros e o outro ataca a seguir. Independentemente de nós termos um man bom ou menos bom, mas se dominarmos ali, conseguimos. E, portanto, sem dúvida alguma que para mim a distância é aquilo que, se nós treinarmos, faz toda a diferença. E do ponto de vista de estratégica, já agora só para eu não perder aqui, do ponto de vista de estratégica, há outro senhor, fora do Karatê, e que todos vocês conhecem também, e eu já vou voltar aqui à distância, que vocês conhecem, que é este senhor aqui, okay? Agora está um bocadinho mais na baixa, mas certeza absoluta que ele vai estar na alta novamente, que gera muito os seus próprios atletas.
Okay? E ele faz uma coisa que ficou muito conhecido, na altura quando ele apareceu, ficou extremamente conhecido, que é os famosos mind games, mas a verdade é que existem mesmo estes jogos mentais, estes jogos psicológicos, quer com o próprio, quer com o próprio, os tais desafios internos, externos e filosóficos, quer com os outros, à volta. Okay? Como é óbvio, existem muitas coisas que são discutíveis no Zé Mourinho, mas este conceito que ele trouxe, que é um conceito que já existia, desde ele deu-lhe o nome, mas que são pontos que são importantes nós percebermos, do ponto de vista estratégico, como é que as coisas podem funcionar e como é que o atleta pode utilizar. Para além disso, quando ele está a estudar estratégia, é preciso saber fazer conscientemente para se tornar inconsciente. Okay? Costuma-se dizer que nós precisamos de 10.000 horas para dominar uma técnica, ou 10.000 horas de treino para dominar uma técnica, mas o trabalho também de consciente, às vezes de sentar o rabinho na cadeira e estar a estudar as coisas, estar a estudar as técnicas, a estratégia que se vai fazer, etc., é algo muito, muito poderoso, porque a pouco e pouco também o cérebro vai absorvendo. Okay? É óbvio, nós precisamos muito de treino de hoje, como é óbvio, okay? mas este trabalho mais também de secretária, ou trabalho mais de livro, ou trabalho mais de escrever, é um trabalho muito importante. Foi um trabalho que eu, infelizmente, não fiz e gostava de ter feito. Okay? Comecei a perceber depois mais tarde, apontava os treinos todos e apontava as coisas todas que ia fazendo. E hoje em dia, casos, sei lá, claro que depois eles têm equipas por trás que fazem isso, mas o Douglas, que eu há bocado estava a falar, o Douglas do Brasil, ele tem uma equipa de 12 pessoas a trabalhar com ele. 12 pessoas, ok? Assinalam tudo, quais são os técnicos que ele aponta, quais são de que forma é que ele pontua, de que forma é que quando é que ele pontua, enfim. Tudo isso é muito estudado, as estratégias que ele tem, quais são os adversários que ele vai ter e como é que eles se movimentam, etc. Tudo isso é feito. Depois, como é óbvio, o conhecimento das regras, que é, como é óbvio, é fundamental nestas coisas, em termos de estratégias. E o tal, que eu estou agora a falar do Douglas, que é o tal caderno de técnicas, que é formas de fazer, de como fazer o treino, como é que a parte física, quando é que eu me sinto melhor, quando é que eu acordo, estou um bocado chamado roto, não é? Partido, porque tive aquele treino e de repente mexeu no músculo que eu não estava muito treinado. Tudo isso é importante ser registado. E para os competidores, mais para os competidores, como é se tiverem um diário de competição onde sejam que tipo de técnicas marcaram, com que braço, com que perna, se foi ataque, se foi em contra-ataque, se foi antecipação, em que momento, enfim, em que local do tatame, para saber qual é a zona que ele se sente mais confortável. Tudo isso tem um impacto muito grande na forma como ele vai depois a seguir produzir. Na forma como ele vai fazer a diferença. E, portanto, temos então energia, mindset, estratégia e, como é óbvio, agora precisamos de ação. Okay? Porque sem treino, sem andar no duro, sem o sangue, suor e lágrimas, nada acontece. Okay? Portanto, precisamos da parte da ação. E na ação, como é óbvio, nós temos o treino, vocês sabem, se calhar mais do que eu em termos disto, mas, como é óbvio, temos o treino da nossa base, as combinações de ataque, defesa, contra-ataque, antecipação, os cenários, o espaço, o tempo para as pessoas terem a gestão do tempo na cabeça e não no cronómetro, enfim, todos esses pontos são fundamentais em termos de treino, mas não, nada mais do que o foco. Okay? O foco é daquelas coisas que são fundamentais. Felizmente o Karate dá-nos muito foco, mas mesmo assim muitos atletas em termos de competição perdem o foco daquilo que estão a fazer. E este é um dos grandes elementos pelo qual as pessoas às vezes falham em termos de performance, até do ponto de vista de trabalho, okay? Até do ponto de vista de profissional, nas empresas, seja o que for, tem a ver com o foco. E o foco que às vezes é difícil de ganhar e é fácil de perder. Okay? Mas sendo alguma que é um elemento. E depois há um outro conceito em termos aqui na ação, que eu há bocado estava a falar até naquela questão de investir as derrotas, que tem a ver com
competições de treino, ou seja, é ir a competições só pela questão do treino e não pela questão da vitória. Ou seja, ir para lá com um mindset de treino e não com um mindset de ganhar. Ou seja, é um diferente mindset e que são muito importantes. Eu coloquei esta, e agora para voltar à distância, okay? Eu coloquei este elemento porque eu não sei quantos de vocês conhecem bem o futebol americano, se conhecem muito bem o futebol americano ou não, mas o futebol americano, apesar de ter coisas que eu também não gosto, mas tem alguns elementos, porque eles estudam as coisas muito ao pormenor, okay? E tal igual como eu dizer, há muitas coisas que eu não gosto, eles têm muitas lesões cerebrais, por exemplo, okay? Mas eles estudam toda a estratégia, todas as combinações, eles estudam aquilo até ao pormenor. O quarterback, que é a pessoa principal da equipa, ou seja, o quarterback basicamente é a pessoa que faz o lançamento da bola, okay? Depois de, quando começa o jogo, basicamente existem duas formações, há uma formação de ataque e há uma formação de defesa do outro lado, a bola é entregue ao quarterback e as pessoas que correm, okay? Têm os seus elementos, e ele vai enviar a bola para a pessoa que estiver melhor posicionada para depois fazer o touchdown, okay? Ou a marcar digamos que o golo. Okay? E toda a movimentação é estudada. Okay? O quarterback está muitas vezes no seu quarto a estudar a forma como a equipa se vai mexer. Okay? Tudo aquilo é muito estudado. E portanto, ou seja, isto para pensarmos um bocadinho, e mais, eles têm os treinadores para cada posição. Têm os treinadores para além de cada posição, para cada área, ou seja, a área de ataque, a área de defesa, e depois para o quarterback, para os dois pontas, para os lançadores, para os que ponteiam a bola, enfim, em tudo isso. E, portanto, uma das minhas visões, e a primeira vez que eu falei nisto, riram-se, e foi um elemento da minha associação, da Associação Portuguesa de Karate Shokai que eu pertenço. A primeira vez que eu falei nisso, riram-se de mim, e que eu acho que é completamente o futuro do ponto de vista de performance de competição. Que é haver treinadores para isto tudo. Okay? Haver treinadores de ataque, de defesa, de antecipação, de braços, de pernas, de distância, de nutrição, da parte psicológica, tudo isto. Claro que hoje em dia, ainda há pouco estávamos a falar em termos de dinheiros, eu parece que conheço a mesma conversa desde há 40 anos. É realmente triste, mas é verdade. Claro que hoje em dia, do ponto de vista, pelo menos, do panorama federativo, nós não estamos aqui, como é óbvio, okay? Não estamos aqui. Mas do ponto de vista mesmo de dojo, nós podemos trabalhar um pouco isto e temos pessoas que são melhores numa determinada área que podemos trabalhar essas coisas. Porque, como dizia o David e bem, os grandes resultados aparecem porque os treinadores estão também motivados a fazer isso, não é? Eu sou da mesma opinião. E se nós conseguirmos, e aqui, como é óbvio, estamos a falar já um bocadinho de especialização, não é? Mas o ter as pessoas especialistas em cada área é algo fundamental para nós fazermos um diferencial. Okay? Alguns dos atletas olímpicos que eu conheço, que não são de cá, que são de fora, têm só para vocês terem uma ideia, o Michael Phelps, apesar de ter o treinador que o acompanhava, ele tinha pessoas só a olhar para o movimento dos braços e das pernas. Okay? Só pessoas a estudar isso. Okay? Como é que ele fazia o movimento do braço e como é que ele podia ganhar mais um décimo de segundo em cada 100 metros. Okay? Porque as pessoas olhar para esse nível de detalhe. Okay? Portanto, quando estamos a este nível, é óbvio que as coisas aparecem de outra maneira. Bom, então temos energia, mindset, estratégia, ação e agora precisamos de um único, porque nestes 4 nós já podemos atingir um grande nível. Okay? Os 4 já são muito fortes, mas precisamos de um quinto. E que este quinto, frequentemente no Karatê, não é estimulado. Okay? Eu se cá contra mim falo, mas não é estimulado. E não é estimulado muitas vezes felizmente hoje em dia acho que isso acabou ou pelo menos minimizou-se muito. Mas há uns anos atrás tínhamos muita guerra entre estilos, entre associações, entre dojos. Havia uma guerrilha, havia uma guerrilha grande. Isto, falando, acho eu, não estou a dizer nenhuma mentira, havia uma guerrilha. Mesmo não nos dávamos, etc. Eu lembro, mesmo em Coimbra, às vezes, hoje em dia dou muito bem com o Zé. E na altura não nos falávamos, quer dizer,
e com mel, não faz sentido nenhum. Faz sentido nenhum. E isso tem a ver com conexão. Tem o facto de nós conectarmos com as pessoas. A conexão é muito importante. Claro que nós somos um, digamos que a nossa arte é individual, não é? Nossa arte é individual, mas nós precisamos de outra pessoa para treinar. E, portanto, precisamos dessa conexão. E uma das coisas que começa por logo é que nós temos uma capacidade de ter uma mente abundante. E temos essa capacidade de percebermos que há outras artes, que há outras pessoas, às vezes mesmo dentro do estilo, mas que dominam outras áreas e que contribuem para isso. Independentemente, como é óbvio, e eu acredito nas artes marciais como um triângulo, ok? Ou seja, isto é assim, eu costumo dizer que não é uma democracia, portanto, não é uma democracia, mas tem que haver esta capacidade de ter uma mente abundante e isso, sem dúvida alguma, começa nos instrutores. Começa na forma como se ensina os alunos. E depois todas estas relações, quer dizer, os pais com os instrutores, com o dojo, com a associação, com a federação, com a parte internacional, tudo isto são relações que, se forem estimuladas, também os próprios atletas, do ponto de vista de performance, têm grandes benefícios. Porquê? Porque a sua mente abre. Aliás, eu comecei pela frase que uma mente expandida nunca mais volta ao seu tamanho original. E, portanto, ele precisa dessa mente, precisa disso, precisa dessa abertura. Claro que às vezes perde-se pessoas pelo meio. Faz parte do jogo. Às vezes perde-se pessoas pelo meio, as pessoas ficam entusiasmadas com uma determinada coisa e sei lá, saltam para outro dojo, ou seja o que for. Faz parte do jogo. Okay? E como é óbvio, para ele ter esta alta performance, e isto é fatal como o destino. Eu há bocado falo do Phelps, e o Phelps teve exatamente a mesma coisa. A partir do momento que o Phelps perdeu a ligação com a sua origem, ele começou a enverdar por caminhos que não eram os melhores, como droga, como coisas que eram muito más. A partir do momento que ele conectou novamente com as suas origens, e que toda a gente dizia, Phelps, estás acabado, okay? Ele voltou e ganhou novamente 4 medalhas nos Jogos Olímpicos. Quando toda a gente dizia que um nadador acima dos 30 anos era impossível ganhar. Okay? Era impossível ganhar. Ou seja, morfologicamente, etc., anatomicamente, era completamente impossível depois dos 30 anos. Mas a verdade é que ele veio e provou. Okay? E, aliás, hoje em dia, eu ontem estava a ler uma entrevista do Ronaldo, e é curioso, ele estava a dizer que hoje em dia o que me mexe, de antes eu entrava para o campo e o que me mexia era driblar, era passar pelas pessoas, passar pelo defesa. Hoje em dia não. A minha motivação é entrar lá dentro e mostrar que aos 34 anos eu faço a mesma coisa com 23 anos. A forma dele pensar mudou. Okay? E isso tem a ver também com esta ligação grande às origens. Quando nós falamos em origens, como é óbvio, nas artes marciais falamos da arte, do estilo, do mestre, como é óbvio, do reconhecimento de quem é o mestre, dos parceiros de treino. O parceiro de treino aqui representa a chave. Eu lembro que o mestre Oliva estávamos a falar sobre o HF e o HF não, até porque ele não fala inglês, o HF, e portanto torna-se difícil nós conseguirmos comunicar, mas ele contava-me que o HF tem, digamos que há ali um grupo de pessoas à volta dele, que são as pessoas do treino, da pessoa da seleção, os outros competidores que são selecionados, e dizem que eles são muito fechados, portanto, são muito fechados e estão ali a puxar-se mesmo uns pelos outros. E eu não sei traduzir isto para português, accountability partners, eu não consigo traduzir isto, mas basicamente Parceiros com que se pode contar. Exatamente, parceiros com que se pode contar. E digamos que é aquele parceiro que diz, estás cansado, mas vamos lá, não é? Estes parceiros são chave, porque fazem mesmo aquele diferencial para quando a pessoa está cansada, quando a pessoa não quer mais, de fazer esse salto. Aliás, só uma história assim lateral, eu continuo a treinar, a fazer karatê. Claro que não faço todos os dias como eu gostaria, mas, e também do ponto de vista físico, contratei um personal trainer para me treinar. E a única coisa que eu lhe disse foi, olha, a tua obrigação é gritar-me nos ouvidos até eu não parar. Quando eu estiver a parar, grita-me nos ouvidos. Esse é o teu trabalho. E tem a ver com este accountability, porque nós contamos connosco apenas só, a gente falha sempre.
Falhamos sempre. Por isso precisamos de alguém com que a gente possa contar. E depois, como é óbvio, do ponto de vista desta conexão, viajar, ter a hipótese de viajar, ter a hipótese de estar em contacto com outras realidades, faz muita diferença. Mesmo muita diferença. Okay? Este tem sido uma das coisas, do ponto de vista, pelo menos para mim, do ponto de vista profissional, tem feito toda a diferença. E do ponto de vista dos atletas que eu vejo, faz mesmo muita diferença. Okay? O Douglas, há pouco tempo, dizia-me isso mesmo. Ou seja, o Douglas, basicamente, ele todos os meses viaja, e ainda por cima quase sempre ele viaja para a Europa. Portanto, ele viaja para a Europa, tem também a questão do jet lag que ele tem que lidar, e quando estamos a falar em alta performance de ser campeão do mundo ou não, o jet lag conta e muito, não é? Porque às vezes estamos a falar de jet lags 5, 6 horas de diferença, e portanto isso interessa. Mas ele dizia-me, sem dúvida alguma, que o facto de ter viajado e o facto de estar sempre em contato com as pessoas todas, que fez uma grande diferença, fez mesmo uma grande diferença. E portanto viajar é uma daquelas coisas que faz toda a diferença. Depois, como é óbvio, volta a bater, como é óbvio, o mestre, o instrutor, o treinador, o coach, como quisermos lhe chamar, como é óbvio, continua a ser um elemento crítico, e que se essa pessoa tiver talento abundante e tiver o conhecimento personalizado do atleta, com mais facilidade consegue elevá-lo a outros níveis. Portanto, recapitulando, temos então aqui energia, mindset, estratégia, ação e conexão. Já agora também, que são os ideogramas em japonês. Estes são 5 elementos que são fundamentais, são transversais, e além disto, queria só quase para acabar, que progresso é aquela equação. É dor mais reflexão. É algo aconteceu e agora tem que refletir. E para isto, queria-vos deixar aqui uma última framework, que basicamente tem a ver com o Kaizen. Eu acho que toda a gente sabe o que é o Kaizen. Kaizen significa mudança boa, okay? Em que passa muito pelo registro, e aí aqui estamos a voltar ao diário de competição, ao diário do atleta, ou seja o que for, o registro e avaliação, okay? O registro de avaliação com os períodos, com objetivos, etc. E que depois seja incutido para que a pessoa, naturalmente, cada dia seja uma versão melhor do que no dia anterior. Okay? E como é que nós fazemos isto? Através de perguntas. Mas para nós termos melhores respostas, costuma-se dizer, façam melhores perguntas. Okay? E as perguntas que eu até quando estou a fazer a minha parte de performance e a ensinar, estas são 3 perguntas que podem fazer toda a diferença. A primeira é, o que é que eu fiz bem hoje? Okay? Se for do ponto de vista do atleta, o que é que eu fiz bem hoje? Se cá fiz isto, fiz aquilo. Todo esse processo mental de passar na cabeça, que pode ser feito onde ele quiser. Pode ser feito no chuveiro, pode ser feito onde ele quiser. Mas o que é que eu fiz bem? Okay? O que é que eu realmente fiz bem? A segunda é, o que é que eu faria diferente? Reparem que não é o que é que eu fiz mal, o que é que eu fiz péssimo. Não, porque isso leva que automaticamente o nosso sistema límbico, okay, entra em estado de sobrevivência. Okay? Primeiramente nós começamos a dizer mal, péssimo, etc. O nosso cérebro, nós temos 3 cérebros, okay? E o nosso límbico, que é o da sobrevivência, começa logo, tem que sobreviver, okay? Começa logo a tentar arranjar desculpas. Por isso é que a segunda pergunta é, o que é que eu faria diferente? De que forma é que eu faria diferente? E a terceira, como é óbvio, é o plano de ação a seguir, é como é que eu posso fazer melhor? O que é que eu posso fazer melhor? De que forma é que eu posso fazer para que amanhã a minha versão seja melhor que a versão de hoje?